Gente, muito bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Renato por essa oportunidade e já saudar aqui toda a mesa na pessoa do nosso futuro governador de São Paulo, Alexandre Padilha, e dizer o seguinte: Renato, nós que nos conhecemos há algum tempo nessa militância, a vinda aqui nessa plenária, além de me encher de satisfação, me renova as esperanças. Por quê? Por uma razão simples e que inclusive já tocou no seu discurso, já tocou aqui algumas questões. Há conquistas importantes do povo brasileiro, meu caro Alexandre Padilha, senhoras e senhores, no último período em que nós governamos o Brasil. Mas nós pecamos por não conseguir, nesse período, introduzir reformas concretas, estruturais, que de fato rumasse para a mudança que o país e que o povo brasileiro precisa. Meu caro Suplicy sabe disso, nós sabemos que nós precisamos sim melhorar a vida do povo no seu cotidiano, mas se não conseguirmos colocar concretamente em prática as reformas estruturais de que o Brasil precisa, nós sempre vamos estar numa situação em que poderemos ser refém de uma próxima eleição, de um candidato de plantão, etc, etc. Então, eu começo dizendo o seguinte: parabéns, Renato, porque me lembra essa plenária a velha e boa tradição do PT de governar com o povo e para o povo. É assim que se faz governo, é assim que se faz campanha, é assim que se assume compromisso do nosso ponto de vista, meu caro Alexandre Padilha. É obviamente que nós temos que na sociedade dialogar com todas as diferenças, e não é disso que eu estou falando. É preciso dialogar com todas as diferenças. E trazendo para o tema, quero dizer rapidamente o seguinte: a prática da agricultura, na nossa opinião, na opinião da federação que eu represento aqui, envolve alguns fatores. É necessário para a agricultura ter terra para trabalhar. Sem terra não se faz agricultura. É necessário para a agricultura o respeito à fotossíntese. Sem ela não se faz agricultura. É necessário ter água, sem a qual não se faz agricultura. É necessário ter técnica, ter saber, mesmo que esse saber seja o saber, e obviamente do mais valoroso, que é o saber do camponês, o saber de quem lida com a terra ao longo da sua vida, sem desprezar, obviamente, a universidade, os institutos de pesquisa, etc, etc. É necessário ter o que é fundamental: trabalho. Não é? Essas coisas promovem, ao se trabalhar a terra, a prática do agricultar. Nós enxergamos a agricultura como uma prática que pode e deve ser feita por diferentes setores da sociedade. Mas num governo dos trabalhadores, o governo dos trabalhadores, os mandatos dos trabalhadores, do nosso ponto de vista, tem que ter prioridade. Por quê? Alguns setores que historicamente dominam a agricultura brasileira, desde que o Brasil existe, esse setor já recebeu ao longo do tempo os privilégios por séculos e séculos de governos da elite que dominaram o Brasil. Trazendo para São Paulo é importante, e como já disse o Renato, São Paulo tem que parar de ser águia com espírito de galinha. Olha, o Parque Agroindustrial de São Paulo é importantíssimo. Nós estamos carentes de energia e o Parque Agroindustrial de São Paulo, meu caro Alexandre Padilha, desperdiça só na cana-de-açúcar, para você ter uma ideia, a cana-de-açúcar aproveita, no máximo, de 15% a 20% do seu potencial. 20% é a produção ótima da indústria, portanto nós desperdiçamos 80% destas terras, dessa fotossíntese, desta água, da tecnologia e do trabalho. Nós poderíamos estar produzindo energia elétrica, poderíamos estar produzindo biogás, poderíamos estar produzindo alimentos e levando saúde para o nosso povo, tudo de qualidade. Mas o foco que o empresariado dá, que os governos dão, é o etanol e açúcar. Isso é importante, mas o desperdício e os resíduos e a poluição, a ausência de sustentabilidade. Posso dar outros exemplos aqui para sair da cana-de-açúcar. Nas granjas de frango ou de suínos, não se tem biodigestores para purificar os resíduos, para transformar em biofertilizante, para transformar em energia. Ou seja, é preciso ativar
o parque agroindustrial em São Paulo com rumo à satisfação da grande população. Pensamos também o seguinte: há um erro histórico nas nossas vidas. Desde que Getúlio Vargas iniciou o processo de industrialização de base no Brasil, se inicia no país o grande êxito rural. E obviamente que hoje, quando olhamos para o desenvolvimento, meu caro Alexandre Padilha, olhamos do ponto de vista do lugar onde a gente está. Como a grande maioria do povo vive na cidade, olhamos o desenvolvimento a partir do olhar urbano. Mas olha, a cidade não vive sem o campo. E para o algodão que a gente usa nas nossas roupas, para o alimento que a gente come, o campo é essencial. Para a água que a gente bebe, o campo é essencial. Para o ar que a gente respira, o campo é essencial. Portanto, no nosso ponto de vista, não há como fazer um desenvolvimento sustentável para São Paulo e para o Brasil utilizando o campo. Sem negar, obviamente, a importância das zonas urbanas e daquilo que a cidade e a vida na cidade representa. Mas dar um exemplo aqui, claro, da nossa pouca compreensão da importância do campo. E quero pedir desculpa pela ausência dele, Renato. O Márcio Postman falou do microempreendedor individual, do ponto de vista urbano, mas não falou da agricultura familiar, que alimenta esse país com mais de 80% do alimento que chega na mesa do nosso povo. Portanto, esta visão urbana, do nosso ponto de vista, está sobrecarregando as campanhas. Obviamente que nós queremos ganhar a eleição, mas além de ganhar a eleição, nós queremos ganhar a eleição com qualidade, uma eleição que seja transformadora. Um estado como esse não dá mais. Ontem eu fui almoçar num restaurante em Araraquara, lá no bairro, e o dono do restaurante, cujo apelido é Primo, virou para mim e falou assim: Olhão, porra, meu, desculpa, porque não dá para pôr tomate na salada. Não dá para pôr tomate na salada. Agora, um estado que falta tomate, um estado que importa feijão, um estado que não produz comida, como que vai levar qualidade de vida ao seu povo? Esse estado poderia estar produzindo energia em todos os aspectos. Energia para automóvel, energia para acionar a geladeira, energia para acionar nossos estômagos, que para mim é o que é fundamental, que é a energia da vida. Finalizando, não se faz isso, obviamente, sem investimento e sem prioridade na área da pesquisa científica. O governo do PSDB, ao longo da história, desmontou a Secretaria da Agricultura, sucateou os institutos de pesquisa, sucateou totalmente a agricultura familiar em São Paulo, conduzindo a agricultura familiar para a dependência da agricultura do grande capital. Esta agricultura do grande capital, do nosso ponto de vista, ela não precisa mais de privilégios de governo, porque ela, primeiro que já recebeu, ao longo da sua história, só em São Paulo, são 30 usinas de cana-de-açúcar que não funcionam, estão falidas e o povo está passando fome. E aí, eu vou dizer o seguinte: tudo bem, vamos engajar esta população no Bolsa Família, mas nós queremos, Suplicy, a terra dos usineiros, que deve ir para a Previdência, que deve ir para o Banco do Brasil, para fazer reforma agrária. Nós queremos dizer isso claramente, porque são usineiros que ao longo da vida receberam os benefícios do povo brasileiro. Eu conheço usina, gente, que deve 500 milhões para a Previdência Social, enquanto não tem dinheiro para melhorar a vida do aposentado, Renato. Vamos pegar essas terras em troca da dívida pública. Vamos botar os verdadeiros marginais desse país na cadeia. Porque essa corrupção ninguém fala. Então, eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: a nossa federação, meus caros companheiros e companheiras, é uma federação de assalariados rurais que nasceu com a greve de Guariba, que está fazendo agora 30 anos. Na greve de Guariba, trabalhadores morreram na luta. Na greve de Leme, eu estava lá com o companheiro Lula, Suplicy sabe disso, porque a polícia desse estado baleou e matou trabalhadores que estavam em luta. E ainda no governo Sarney, botaram a culpa no Djalma Bom, no Jacob Bittar, botaram a culpa nos parlamentares do PT.
e nós, Genuíno, etc. Suplicy foi lá, naquela Assembleia de Leme, Suplicy, que tinha mais de 10 mil pessoas, e nós, na greve de Leme, era uma greve contra a tirania, como a greve de Guariba e tantas outras paralisações que teve por esse Estado. Por uma falsa política ambiental, pactuada entre o governo de São Paulo e os usineiros, se desempregou em São Paulo, na última década, cerca de 400 mil trabalhadores da cana-de-açúcar. Para onde foram esses trabalhadores? Provavelmente muitos deles, Suplicy, na periferia de Guariba, na periferia de Barrinha, na periferia de Serrana e tantas outras periferias, onde quem gera trabalho e renda é o tráfico, sim, porque o povo não tem alternativa de trabalho e renda. Enquanto meia dúzia de proprietários de terra toma conta desse Estado, que é pública, a água que é pública, a fotossíntese que é do povo, por que apenas alguns têm que ter direito a essa riqueza que é de todos, a riqueza da natureza, enquanto o povo sofre a exclusão? Portanto, pensamos que nessa campanha do PT, nessa fase da história do Brasil, retoma para nós a oportunidade de fazer a disputa de poder, sim, a disputa do mandato para deputado estadual que o Renato está fazendo, e nós vamos ajudar a vencer essa disputa. O Adriano Diogo, Suplicy no Senado, a disputa para o governo de São Paulo, que Padilha está lá levando a nossa querência. Vamos fazer essa disputa e vamos ganhar. Mas tem muito mais do que disputa de poder. Tem que ter disputa de projeto. Tem que ter marco concreto de projeto. Porque não vai adiantar, meus irmãos e minhas irmãs, nem fazer constituinte política se a gente não tiver, Renato, disputa de projeto, colocando o Brasil no rumo, colocando o Brasil verdadeiramente a serviço e a favor do povo brasileiro. Portanto, eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que eliminar o usineiro, que a gente tem que acabar com o Cutrale, que a gente tem que arrebentar com o Biagi. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa ter lado. E se a nossa vocação foi nascer para ser partido dos trabalhadores, os trabalhadores é o nosso partido. Um abraço a todos.